Vamos agradecer também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Dr. Gonzalez, Dr. Paulo, Dr. Deolindo, enfim, todos que nos acompanham, que estão sempre junto de nós. Que a luz divina os fortaleça e os ilumine cada vez mais. Muito bem, nós vamos iniciar hoje o segundo capítulo. E este segundo capítulo, ele tem o título de Meu Reino não é deste mundo. E como nós vamos fazer uma reflexão e um estudo sobre o item 1, 2 e 3, a leitura, para não ficar cansativa, nós vamos ler o item 3, ok? Mas comentários e estudos que faremos vai abranger os 3 itens, ok? Então, o item 3 do capítulo 2, onde o subtítulo é A Vida Futura, o item 3 nos traz a seguinte orientação. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido, e ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. A vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. Muito bom. Está aí, então. O nosso amigo Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Vamos ao nosso estudo. Olha, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, surge uma pergunta. Que mundo era esse naquela época em que ele estava preso pelo Império Romano? Pilatos, o governador da Judéia na época, tinha autoridade para condenar Jesus.
Inclusive, Jesus comenta, olha, em outras palavras, você tem autoridade porque em cima foi autorizado. Todas as autoridades que existem no planeta Terra são instituídas por Deus. Não que eles sejam elevados moralmente. Nós não sabemos os segredos de Deus. Lembram? Nós somos um planeta de prova e expiação, e determinadas populações têm que passar por determinadas autoridades. E também é uma chance para as autoridades se converterem. Olha a palavra-chave, se converter. Não estou aqui julgando elas. Mas, enfim, todas são instituídas por Deus. E estava lá Pilatos. Jesus falou, olha, sim, eu me submeto à sua autoridade, porque, antes de mais nada, você foi autorizado por Deus. Naquela comunidade da época, a população era muito explorada e escravizada. Os judeus, eles tinham alguns privilégios. Vamos lá, não precisavam trabalhar ao sábado, porque era da lei judaica, era um privilégio. Não precisam prestar serviços militares e não precisavam os serviços militares de acordo com o sistema do Império Romano. E não precisavam seguir a religião greco-romana que imperava dentro do Império Romano. Mas tinham que pagar altos impostos. Aquilo incomodava os judeus. Roma era o centro do poder político e administrativo. E os judeus não gostavam dos romanos. Não gostavam. Os romanos tinham uma cultura influenciada greco-romana que cultivavam um prazer físico, podemos dizer, quase que acima de tudo. Uma cultura hedonista. Esse é o termo. Guardem bem. Nós temos que investir no nosso vocabulário. Se a gente quer entender, compreender esse mundo novo, nós temos que falar, esse vocabulário eu não entendi. Pesquisa, tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que evoluir. Porque como que a gente evolui a mente? Com novos vocabulários. Se Manuel veio aqui para o Brasil só para aprender o português, ficou aí uma reencarnação como padre. Nós temos que fazer um esforcinho também em aprender. Eu não tenho estudo. Se vira, irmão. E eles acreditavam em deuses. Os romanos em vários deuses, influenciado lá pelos gregos. Tinha lá o deus do trovão, do mar e muitos outros. E eles também valorizavam o princípio do forte, o forte, sobre o mais fraco, fisicamente. A força gritava mais alto. Já os judeus não eram politeístas, vários deuses. Eles eram monoteístas, só tinham um Deus único, os judeus. Portanto, eles acreditavam num Deus único, tinham sido libertados no Egito, lá dos egípcios, e acreditavam que se tivesse fé, era a crença deles, e fizessem sacrifícios nesse sentido, teriam uma vida material melhor. Olha bem, uma vida material melhor. A fé trazia vantagens, portanto, na visão deles, na visão dos judeus, a fé trazia vantagens materiais. Não deixa de ser uma cultura hedonista, prazer material, aí é quase que acima de tudo. Eu diria até que é acima de tudo. Portanto, era uma cultura bem diferente da cultura que Cristo estava trazendo, que é uma cultura voltada ao amor, que até hoje cá entre nós não está fácil. Não está fácil. Até hoje entre nós não está fácil. Lógico que não existem famílias perfeitas, instituições perfeitas, cidades perfeitas, países perfeitos, não existe. Mas até hoje, esta é a batalha de Jesus, né? Implementar o amor ao próximo. Amor a Deus, acima de tudo, amar o próximo como a ti mesmo. Hoje os judeus, só para ter uma noção, representam 11% dos bilionários e milionários do mundo. 11%. Eles são a maioria dos bilionários e milionários. E a população deles, por volta aí
de 15,7 milhões de pessoas, uma São Paulo, uma cidade de São Paulo, 0,2% da população mundial. 0,2%, não é nem 0,5% da população mundial, e eles detêm 11%, são 11% dos bilionários e milionários do mundo. Portanto, eles levam a sério esses princípios judaicos até hoje. Opa! E aí que tá, mas tem um detalhe, tem um lado positivo, aí dá uma conversa danada, não é o nosso foco. Agora, o judaísmo, ele valoriza o trabalho duro. Ele valoriza. Se nós pegarmos aí uma boa parte do Brasil, não tem trabalho duro. Tá? Eu estou falando aí, eu não quero citar regiões geográficas, que praticamente alguns estados bancam. Não tem essa de trabalho duro, só para a gente pegar. E eles focam muito em educação, conhecimento e a tal da frugalidade. Oh, mas o que é frugalidade? Nós temos que investir no nosso vocabulário. Frugal, frugalidade. É a qualidade de ser uma pessoa poupadora, econômica, evita comprar, sabe? As pessoas querem comprar. São prudentes, econômicos e usam com muito pensar, desde a compra de alimentos, evitam desperdiçar tempo, evitam extravagância. Se o vizinho compra um carrinho melhor, hoje fica todo mundo incomodado e todo mundo quer ter um carrinho melhor do que o dele e fica naquela de comprar. Eles já não. Tá? Isso que é ser aí frugal, frugalidade, eles praticam. Não é à toa que eles estão aí, 11% dos bilionários, e que geram muito serviço, hein? Geram empregos. Eu não estou aqui, por favor, julgando um lado nem outro, faz parte, está na missão deles ali. E, portanto, a frugalidade contribui com o sucesso financeiro deles. E aí nós temos exemplos do mundo. O Safra, que tem parentesco aqui no Brasil, tem lá um baita de um prédio em Londres, família Rothschild, enfim, são famílias famosas aí, judias. Mas vamos trazer alguns judeus famosos. Eu estou destacando isso que é importante, a cultura judaica. Quais são os famosos judeus? Moisés, Davi, vamos relembrar, o Salomão, Freud da psicologia, Albert Einstein. Henry Kissinger, aquele secretário de Estado que influenciou muito durante a Guerra Fria. Quando Jesus, e Jesus também era nosso querido judeu, quando Jesus diz, meu reino ainda não é daqui, significa que ele trabalha, logicamente, para transformar o planeta Terra em um reino de amor, fraternidade, caridade. É tudo questão de tempo, não é verdade? É tudo questão do... Fica bem claro que nós estamos caminhando para esse planeta de regeneração. Desculpa. E quando isso ocorrer, o reino de Jesus aqui instalado, como é que vai ser, né? O bem vai passar a predominar. Essa regeneração, o mundo melhorar. Tem gente esperando o mundo melhorar. Não! Aqui é uma escola, hospital e prisão. Acolhe. É você que tem que melhorar. Eu que tenho que melhorar. Essa regeneração é um processo que ocorre dentro de nós. Pô, mas eu não estava falando que ia chegar a regeneração? Aí o Apocalipse... Cuida da sua vida. Você veio aqui primeiro para cuidar da sua vida e dar exemplos. A regeneração está dentro de você. E aí, você eliminando esse mal que está dentro de você, você está contribuindo para a comunidade toda ficar em regeneração. Mas começa onde? Em nós. Em nós. No outro, meu vizinho, meu cunhado, você viu ali? Aquela autoridade, você viu ali? Cuida da sua regeneração. Eu vou repetir, cuida da sua regeneração. Se da semana passada para cá você não fez nenhum progressinho, você me desculpa, possivelmente você está estacionado, porque as oportunidades estão aí e o tempo está acelerado. Mas, em resumo, o bem, queiramos ou não, o bem vai se sobressair, lógico. E é interessante que a ausência do bem, o tal do mal, está quase normalizado aqui no Brasil, né? As pessoas convivem com essa quantidade de homicídios como se fosse algo normal. Não é normal. Na regeneração,
A hora que nós entramos nesse estado, nossa, que absurdo! Essa quantidade de homicídios no Brasil, na África, na Ásia. Isso que está acontecendo no Oriente Médio. Oh, as pessoas... Lógico que eu não vou entrar no campo, né? Normalizar isso não é do bem. Nós temos que olhar com a falar, opa, isso não é correto, não pode aceitar. E há quantos anos está nessa batida aí? Jesus fala que traz o testemunho da verdade. E Pilatos pergunta qual é a verdade. Jesus fica em silêncio porque naquela época não tinha nem intelectualidade, nem moralidade para entender essa verdade. E até hoje tem muita gente que não vai compreender. Eu percebo pessoas hipnotizadas. Mas, eu diria isso, são pessoas que descuidam durante a noite, antes de dormir não se preparam, não oram. Sábado para domingo, no planeta Terra, é raro ver um habitante que não bebe. País primeiro mundo, jantarzinhos, pelo menos uma dose, pelo amor de Deus, a porcentagem de pessoas que bebem, e aí à noite, para onde vão? Então dá para entender essa tal daí. Eu estou chamando de hipnose, por favor, não leve a sério, mas dá a impressão que é algum instrumento que estão utilizando quando esse pessoal que bebe, ingênuos, uma festinha, pô, você nem uma cervejinha, pô, não vai fazer mal, bom, uma cerveja, é só ser uma champanhe, virada do ano. Irmão, não pode vacilar nos dias atuais, estão rápidos aí a turminha da ausência do bem. E também é do conhecimento espiritual, que viria, Jesus tinha, lógico, o planejamento de Jesus perfeito, né? Que viria com Kardec, a terceira revelação, aproximadamente 17 séculos depois. Né? E o kardecismo traz, então, a ciência, a filosofia e a religião, facilitando o entendimento, contribuindo com a verdade. Na época não podia. Já pensou Jesus falando em física quântica lá para Pilatos? Esse cara não está legal. Dá para imaginar? Portanto, a capacidade de perceber essa verdade é nossa, é do espírito, e é desenvolvida durante as reencarnações. Com o maior respeito às pessoas que têm poucas reencarnações, que aí, para ter todo esse entendimento, são necessárias muitas reencarnações. Com isso, esse reino de Deus não é um local geográfico, lá como o Jardim do Éden, lá com os 4 braços de rios, aquela natureza abundante, fruta. Não, 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 não. Está dentro de você, é um estado da alma, esse reino de Deus, que se atinge quando se evolui no intelectual, e no moral, e no espiritual. Está na sua mão. Oh, o paraíso está dentro de nós. Não, mas eu queria que fosse um lugar. Eu estou para tirar uns dias de férias, eu queria... Não. Está dentro de você. Busque essas férias dentro de você, no bom sentido. O céu é exatamente isto. Sentir uma paz de espírito plena, uma felicidade maior, uma esperança e aquela fé extremamente consistente. E quando isso ocorre, a frequência do indivíduo se eleva e se torna constante. Olha que interessante. Eu, com a minha frequência elevada e constante, eu não tenho problema de me adoecer. Porque nós sabemos que a frequência baixa, que tem a ver aí com o emocional, que a gente acaba provocando problemas. E se não for nessa vida, foi em vida anterior, de alguma forma tem uma influência da nossa energia mental. Lembra? Eu até complementaria, nós não fomos criados apenas simples e ignorantes. Nós somos criados simples e ignorantes e com saúde. Deus não criaria alguém sem saúde. Então, olha bem, simples, ignorante e com saúde. Portanto, nós temos que cuidar da nossa frequência. Como? Se esforçando em pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Não é fácil, mas esse é o caminho, a porta estreita. Ah, eu não aguento mais essa pessoa. Está baixando a tua frequência.
Pode vir consequências. As células estão todas ali ligadinhas, plugadas na sua energia. As células do corpo. Da mesma forma, o inferno também não é um local geográfico. Ah, eu não quero ir para o inferno. Me salva. Está dentro de você, irmão. É o espírito negativo, a frequência baixa. O inferno não está longe, não. Está tudo pertinho, 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 depende de nós. Não é fácil imaginar a energia mental da comunidade naquela época do Cristo. Eles estavam saindo da época de Moisés, hein? Dá para imaginar? Bom, esse exército lá a turma do Império Romano, eles eram cruéis, violentos. O pessoal tinha medo. Se hoje ainda a nossa energia não é boa em determinados países, até de primeiro mundo, imagine aí um país, vamos pegar o Haiti, vamos pegar os países aí da América do Sul, aí que os cristãos estão sendo perseguidos. Vocês imaginem a energia. Então, olha, a energia coletiva, não é, e isso depende de nós. Não é por mero acaso que aqueles irmãos estão lá. Tem irmãos que estão no país corretos. Oh, mas que dó, eles não têm liberdade. Sim, mas de repente eles plantaram isso em vidas anteriores, desejavam isso. Faz parte do jogo. Não tem nada fora, o sistema é justo, o sistema é justo, o sistema é justo. Não sei porque as pessoas ficam... E nós estamos aqui, nós sabemos que nós estamos na pátria do Evangelho, para trabalhar. Já comentamos isso em vezes anteriores. Na regeneração coletiva, a confiança, o respeito entre as pessoas se torna algo normal. Eu estava conversando com um rapaz, um profissional de vendas hoje, e ele falou, Davidson, eu não estou legal. Eu falei, mas por quê? Me passaram a perna. Ele contou a história, eu não vou contar aqui. E, cara, eu não estou nem dormindo direito, porque eu confiava na pessoa. Eu confiava na pessoa. E ali fomos conversando, ele foi desabafando, graças a Deus ele saiu um pouquinho aliviado, mas ele sentiu. Quando são pessoas muito próximas, é complicado. Aí ele tem consciência, é um espírita, eu falei, olha, vamos relembrar, aqui não é um paraíso, aqui é um planeta de prova e expiação, espalha. Tem que tomar cuidado em confiar 100%. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas elas são imperfeitas, elas são passíveis de deslizar. Principalmente dependendo da tentação que chega, pode ser espírita, pode ser pastor, pode estar lá dentro do Vaticano, não importa. Quando vem aquela tentação e a pessoa está despreparada, lembra que o mundo só é dos preparados? Ela desliza. Aí você fala, pô, cara, em quem confiar? Foi a fala dele, olha aí. Então, vejam bem. Então, a hora que nós entrarmos coletivamente na regeneração, é lógico que é um processo, não é assim de imediato, não é apertar um botão, já estamos caminhando para isso. Separação joio do trigo, está caminhando. Hoje, quando nós conhecemos alguém, principalmente no Brasil, a primeira coisa que nós fazemos é desconfiar. Até conquistar a credibilidade. E se vocês forem para Minas, é um pouco mais demorado lá. Todo mal, estou falando porque não é, mineiro ali desconfia. Você fica ali 2 anos comendo vários quilos de soja, mesmo assim eles ficam com os 2 pés atrás. Por quê? Eu acho que eles não estão dormindo de botina, não. A gente tem que confiar a porcentagem, 80%, 70%, 90%, 95%, mas plenamente não. Todo mal que fizemos juntamente com as oportunidades que perdemos de fazer, mas por favor, nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Não interpretem bem isso, hein? Nós temos que fazer a nossa parte. São oportunidades, de repente, de nós demonstrarmos respeito e confiança. Se a pessoa vai puxar o seu tapete, que é a gíria popular, é problema dela. Nós, como cristãos, se espera que, pelo menos, façamos isso. Pelo menos. Então, vejam bem. E aquilo tudo que eu deixei, o bem que eu deixei de fazer, o mal que eu pratiquei em vida anterior ou nessa, fica registrado aonde? No perispírito. E a nossa energia mental, ela nunca é pura, sabe? Sabe aquelas ondas moduladas AM,
a modulação em amplitude, AM, na época na rádio, que chovia, tinha aquele ruído. É a energia mental de uma pessoa que está ali com o perispírito contaminado, e ele acha que vai se sair bem, que consegue enganar todo mundo, inclusive as leis de Deus. Ai, tadinho desse irmão. Não é verdade? E ingenuidade. Mas aí ele vai ter chance, vai ter misericórdia. Né? Por isso a energia mental da Terra ainda não é do bem. Não é. Uma vez que ainda tem muita gente em débito com as leis de Deus e gente gerando débito nos dias atuais. Muita gente afastada de Deus, enfim. Agora, o arrependimento, ele auxilia em muito, o progresso individual. O arrependimento, ele traz duas alternativas. Né? Uma delas, a culpa, né? Que aí provoca uma autopunição, e muitas vezes nessa autopunição você fica sem vontade de mudar. É uma alternativa. A outra alternativa é quando o arrependimento traz a vontade de mudar. Aí sim, o arrependimento tem valia. Aí sim, o arrependimento tem valia. E nessa última maneira de decidir, de conduzir, altera a energia mental e contribui com a atmosfera energética do planeta. Olha que legal, né? Da sua comunidade. Eu vejo que a energia mental de Bauru vem melhorando. Teve uma época que eu voltava de viagem, eu chegava a ligar para a missão, o que está acontecendo em Bauru? Porque você capta energia. Passava por Araraquara, outra energia que não era nada bom pra cara. Bauru e Araraquara, mas o que está rolando? Jaú já era melhorzinho. Agora, Franca, energia boa que era na época. Quase que eu mudei para lá, mas aí seria muito egoísmo da minha parte. Viu? Quase, energia boa de Franca. Né? Sacramento, Uberaba, era um outro papo. Minas. Né? Mas, enfim, a nossa missão está em Bauru. Bauru melhorou muito, muito. Vem melhorando. E depende de nós contribuirmos. Esse ato, Bauru, interior do estado de São Paulo, para quem está fora aqui da região, está assistindo através da internet. Esse ato de caminhar, esse ato de se arrepender, contribui muito, lógico, para a regeneração. Lembrando, vou repetir, pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem, e aí a gente entra nessa egrégora de Jesus. E com isso o nosso sentimento é ampliado e potencializado. E analisando o materialismo predominante na época de Jesus, o risco de fome era muito grande, é compreensível, por favor, eu não quero julgar, não dá nem para imaginar daqui, imaginar lá. Né? Percebemos que essa cultura de lá ainda prevalece entre nós. Cabe a nós, como espíritas, demonstrando através de exemplos que a prioridade deve estar no espiritual. Deve estar. Menos conversa e mais exemplos. Tudo bem? Olha. E o texto enfatiza muito a vida futura, que nós sabemos que o plantio é agora. Você quer estar em paz, quer encontrar o paraíso? É plantar agora, para colhermos lá na frente, respeitando a lei da ação e reação. Lembrando que a colheita que nós estamos tendo hoje é resultado de toda essa bagagem nossa de vidas anteriores, o que nós aprendemos, curamos e nos libertamos, e foram sendo acumuladas nas últimas reencarnações, a nossa caderneta em proposta divina. Nós não somos, eu gosto muito de falar sobre isso, nós não somos. Nós estamos hoje dessa forma, estamos, porque nós estamos evoluindo, dizer eu sou assim, não, eu estou assim hoje. E em termos de comportamento, pensamentos, sentimentos, enfim, e conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se tornando aí uma versão bem melhorada. Vocês querem se conhecer como nós vamos estar lá no futuro, lá na frente? Vocês querem descobrir? Pega o Evangelho, homem de bem. É nós um futuro. Alguém fala, não, é nós um futuro. Uma vez que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Nós estamos com o futuro assegurado. Agora,
Está em nossa mão. Quanto tempo nós vamos levar? Tem irmãozinhos que estão aí há milhares de anos e não conseguem sair, não é verdade? Tem algumas entidades espirituais, a nível de autoridades aí no passado, porque a autoridade quer ser autoridade, eu quero ter poder, mas uma canetada, o que ele gera de inimigo, ele não tem noção. Então tem casos que a pessoa vem com deficiências diversas, repete várias reencarnações, até que uma hora ele cai em si e acorda. Não é? Mas, enfim, são opções. Então, o tempo é nós que vamos determinar. As nossas escolhas. Tem espíritos teimosos, sabe? Teimoso, que não consegue, cabeça dura, né? Todos nós temos aí, de repente até nós somos cabeça dura e não percebemos, né? Mas toda a família tem lá aquele cabeça dura, né? Que ficam indo e voltando, enfim. E, portanto, é questão de opção, de escolha, é o livre-arbítrio. Mas plantou, vai ter que colher o que você plantou. Não, tem alguma metodologia aí, alguma igreja, alguma religião que me tira disso? Não, irmão, você plantou abacaxi, você tem que colher. E o homem, olha só, o homem conseguiu observar, olha que interessante, conseguiu observar o sistema solar, que é composto por 8 planetas. Não vou repetir aqui que o tempo está muito em cima. Marte, Júpiter, próprio Terra, Urano, Netuno, Saturno, enfim. E o Sol é a estrela que orbita, não, o Sol é a estrela que praticamente está no centro desse sistema chamado solar. E além dos planetas, nós temos o sistema solar, enfim, que é composto também de planetas anões, enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ver a grandeza de Deus. Olha só, o nosso sistema solar é apenas um dos sistemas planetários da galáxia Via Láctea. Então tem uma galáxia que é constituída de sistemas, vou chamar aqui vários sistemas planetários. Nós somos sistema solar, eu vou usar um termo, é um sisteminha dentro da galáxia Via Láctea. E a Via Láctea, ou a galáxia que nós estamos, tem cerca de 200 bilhões, B de Bauru, de estrelas. Cada estrela tem aí os seus planetas orbitando ao redor. E a estimativa sobre o número de galáxias, olha, agora a galáxia, tá? Olha, Terra, Sistema Solar, faz parte de galáxias, e o número de galáxias, que a NASA e outros telescópios, aí o Weber, enfim, eles estimam entre 200 bilhões de galáxias e 2 trilhões. Mas eu vou resumir porque o tempo está estourando. O importante é saber, é muito importante isso, que o nosso sistema solar, com todos os planetas, ele está em movimento. Como a Terra está a 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol, o nosso sistema solar está circundando o centro da galáxia a aproximadamente 800 mil quilômetros por hora. Mas um dado mais importante que vamos ver se eu consigo passar. Esse aglomerado de galáxias que tem os seus sistemas e que tem os planetas, esse aglomerado faz parte de um superaglomerado de galáxias, guarda bem, que está nesse momento indo em direção ao que eles chamam de grande atractor, numa velocidade de 2.160.000 quilômetros por hora. Está em movimento. Morou? Dá para ter uma noção do que é isso tudo? E tem gente que não acredita em Deus. Mas, enfim, a gente respeita. Né? Nós, hoje, não temos inteligência para compreender o infinito. Nós não temos. Jesus também não teria nem como falar sobre isso. Nós não temos o que significa o infinito. Eu não sei se eu consegui expressar a minha admiração e a minha ausência, minha falta de inteligência, de compreender que forças são essas que coloca todo esse superaglomerado chamado de Flicker, esse aglomerado
esse super aglomerado de super, enfim, em direção que eles chamam de grande atractor. 2.160.000 quilômetros por hora. A gente não sente porque nós somos aí uma formiguinha, né, nisso tudo. Por isso, por que eu estou falando isso? Nós não temos inteligências ainda evoluídas para entender isso. Por isso, devemos aceitar, sim, que nós somos crianças espirituais. Compreender plenamente o que é eternidade hoje não é fácil. Compreender a imortalidade também não é fácil. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de aceitar, de compreender. Falar, não, eu sou espírito, mas a imortalidade existe mesmo? Então, olha, nós estamos falando aqui de ciência, da questão de filosofia, questão de entrar, mas o tempo já está em cima. Portanto, guardem bem isto. Guardem bem isso. Nós temos muito caminho a percorrer, muito caminho. E o mínimo que se espera para iluminar esse caminho é que nós vivamos intensamente o cristianismo. É esta a fala de Jesus. Espremendo todo esse texto, 1, 2, 3, o capítulo aí 2, espremendo, viva intensamente o cristianismo, que devagarinho nós vamos deixar de ser crianças / bebês espirituais e compreender um dia, se Deus quiser, compreender quase que plenamente a grandeza de Deus. Quase, hein? Por favor, eu não tenho condições de falar aí, completar essa frase como eu gostaria. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana na vida cristã, com muita persistência, porque as forças são para a gente sair fora. Então sejam firmes, esforçados, avancem, os pezinhos vieram para frente para avançar. Que Deus abençoe a todos. Muito bom. Vamos então agora dar continuidade. Vamos trazer a palavra do doutor Deolindo. O André, você tem a palavra. Obrigado, Dankmar. Bem, hoje o tema aqui é a vida futura, né? É um tema interessante porque numa época totalmente ignorante, onde assim Jesus estava em sua missão encarnado no planeta Terra, porque em missão ele está constantemente como a luz do mundo. Então ele trouxe algo que necessário se era para completar os ensinamentos de Deus que necessários se fazem para toda a humanidade, falando de planeta Terra, para todos os espíritos que habitam este universo. Precisa sempre de buscar o conhecimento de uma forma consciente, com base naquilo da qual as leis de Deus nos proporcionam. E como dito foi, uma época estritamente materialista, porque até então a primeira revelação, Moisés, com seu compromisso como missionário, libertar um povo, guiar um povo e trazer algo de novo, mediante as coisas divinas. E assim, dentro do seu tempo, dentro da sua condição, ele trouxe uma época bruta, onde o materialismo reinava, trouxe ele os 10 mandamentos, mas principalmente um despertar da crença ou da fé do único Deus,
que aí já foi falado, onde muitos, ou a população em si, na maioria, adoravam a vários deuses. Então as dificuldades eram muito grandes em entender o que tinha realmente que se realizar no seu cotidiano da vida. E Jesus, assim vindo, como diz o conceito espírita, como sendo a segunda revelação, já vem para fazer com que um passinho a mais pudesse ser dado mediante esse despertar, mas principalmente mediante a esse processo evolutivo que é designado por Deus através da lei do progresso, onde o progresso ele é constante em todos os tempos, dentro do tempo que cada um está. E Jesus traz claramente o contexto de três coisas importantes. Primeiro, que esse despertar do único Deus pudesse se multiplicar muito mais por toda a humanidade. Mas que a humanidade não continuasse a vincular Deus apenas nos interesses materiais da vida. Que olhasse para Deus não como Deus do exército, Deus das guerras, o Deus que privilegiaria um ser ou outro mediante as suas oferendas ou mediante um povo escolhido, igual assim, dentro de uma utopia, o povo judeu assim acreditava. Jesus completa como sendo Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da oportunidade para todos. Aqueles que assim viessem a esforçarem-se por, primeiro, adquirir conhecimento e, segundo, colocá-los em prática no seu dia a dia, para que, no aglomerar dessas atitudes, transformações ocorressem naquele tempo, mediante o necessário que se fazia para aquela humanidade que ali estava na sua condição ainda de um despertar ou de um caminhar muito lento, como se assim estivesse engatinhando para o conhecimento do verdadeiro Deus. Então, duas coisas se completam. Mas não parou nisto. Falou bastante do título de hoje da vida futura, ensinando ou instruindo a todos a necessidade que tinha de assim buscar esse despertar mediante Deus e esse despertar mediante a sua própria melhora íntima, para que assim pudesse olhar para a frente e realmente entender que existe um mundo diferenciado ou um mundo após a morte, e que esse mundo não seria privilégio apenas dos anjos, dos arcanjos, igual assim sempre se falava. Esse mundo seria oportunidade para todos, aqueles que assim seguissem ao nosso Pai, como assim ele dizia. E Jesus, quando fala da reencarnação, os povos estremecem, porque praticamente
muito pouco assim conheciam sobre isso, como muito pouco nós também conhecemos nos dias de hoje sobre isso, porque estamos nós muito limitados ao nosso tempo, à nossa condição como espírito desta época que aqui nos encontramos. Quando nos libertamos do corpo, lógico, a visão é outra. Hoje a doutrina espírita nos mostra isto. Mas, como alma, como seres encarnados, as nossas limitações não permitem com que possamos dissertar com tanta amplitude, com tanta assertividade sobre essa vida futura. Mas muitas obras aí nos mostram este caminhar e o necessário que é do trabalho constante, sempre na busca do seu aperfeiçoamento, onde isso nunca para. E muitas das vezes nós nos iludimos, né? Porque achamos que na vida futura, ou após o desenlace carnal, que está atrelado a um corpo bruto, pesado, teremos a tranquilidade para usufruir das riquezas da qual muitas das vezes conquistamos em vida. Ou muitos ainda se iludem de que, esforçando-se por, assim, ter uma vida bem regrada, terá o direito de ter o seu descanso eterno, onde tudo isso é uma ilusão, porque quanto mais aprendemos, quanto mais evoluímos, quanto mais compreendemos a lei de Deus e mais próximo dele estamos, podem ter a certeza de que ele não vai precisar nos dar trabalho. Nós iremos pedir trabalho para ele, porque incansavelmente olhamos para aqueles que assim ficaram para trás e temos o ímpeto de colaborar para que se despertem, se libertem dos seus erros e possam assim conscientizarem das suas obrigações, independente que sejam elas leves ou pesadas, mediante as suas trajetórias reencarnatórias, da qual assim se fazem necessárias justamente para que a vida futura se torne um despertar de luz e de responsabilidade, um despertar de muito trabalho. Então vejamos de que essa terceira revelação, que é a doutrina espírita, nos mostra claramente o que necessário se faz. Muitos de nós, infelizmente, nos limitamos a pararmos no tempo, achando de que muitas das vezes não somos capazes de dar um salto grande, provocando uma grande transformação na sua vida moral, intelecto, social, espiritual. Então, coibimos esse processo. Paramos, atrasamos a nossa evolução, atrasamos o processo evolutivo de transformação do próprio planeta, que aí foi falado nesse caminhar da regeneração, porque a transição já se começou há muito tempo. Muitas coisas se melhoraram, se aperfeiçoaram, independente das dificuldades, das catástrofes, de termos ainda o mal com uma predominância no planeta, porque a ignorância se faz presente. E por isso, simplesmente, o processo de busca pelo aprendizado se faz lenta,
porque o ser tem essa dificuldade de enfrentar mudanças, somente quando as mudanças são grandes e drásticas em sua vida. Então temos que ter a coragem de assim fazer, o ímpeto de assim buscar aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que nos estimula a sermos melhores em todos os sentidos da vida. E só assim iremos compreender aquilo que Jesus lá atrás falou da vida futura, onde dentro de uma naturalidade o processo vai se ocorrendo. E nós muitas das vezes olhamos para nomenclaturas que se deram através de anjos e achamos de que aquele ser foi privilegiado por Deus, porque assim já foi criado. Não. Passaram todos pelo mesmo processo que nós estamos por passar. Conquistaram o vosso direito. E quando olhamos para eles, incansavelmente, fazemos o quê? Pedimos, por quê? Porque nos achamos nós incapazes e achamos que eles são responsáveis e capazes de tudo. Então veja como às vezes as coisas assim não batem e sonhamos nós em termos um local de descanso no futuro, não um local de muito trabalho, um local de levar a esperança para o seu próximo, igual Jesus. Naquele tempo, assim veio e proporcionou, porque o que ele mais deixou foi a esperança de que essa proximidade a Deus sempre estará a nos fazer um bem muito grande. E assim, então, nós caminhamos constantemente, porque o processo nunca para, ele é contínuo. Mediante ao tempo, mediante a condição, mediante o despertar, mediante o desenvolvimento, da qual cada um de nós temos por adquirir mediante os dias futuros, dos quais nos são proporcionados. Porque até então, aquilo que já conquistamos já faz parte do nosso ser. Mas nunca podemos deixar de querer sempre nos melhorar. Então, olhando dessa forma simples para esse futuro, da qual a nós pertence, não é a Deus que pertence, a nós, quando assim buscamos e fazemos com que ele aconteça mais rapidamente. Temos grandes méritos perante o nosso divino e amado Pai Celestial, que é Deus. E assim, agora rogo a todos que possam, nesse instante, iluminarem-se, primeiramente com os seus pensamentos positivos, sinceros, humildes, pensamentos puros, da qual nos liberta de muitas mazelas que nos incomodam no dia a dia e às vezes nos aflige, nos deprime, porque todas as vezes temos nós o hábito de ficar batendo sempre no mesmo ponto e acabamos então por nos contaminar dentro do negativismo, até mesmo dentro daquela ideia de que não é capaz ou da qual está constantemente enfermo. Não, olhemos de forma diferente para o mundo
para a vida, para nós. Reajamos com a luz que nos é dada pelo Pai. Iluminemos também nossos corações para que Ele não continue viciado no rancor, na mágoa, ressentimentos, tristezas, aonde nos oprime, aonde nos limita a sermos aquilo que somos momentaneamente, porque tudo é uma passagem, tudo é um aprendizado. Mas iluminando e nos libertando daqueles costumes não bons que colocamos no nosso dia a dia, estaremos nós mais fortalecidos, estaremos nós libertos pelos fluidos, pelos sentimentos, pelas atitudes de amor por si mesmo, de amor perante Deus, mas amor sincero, não aquele amor apagado, aquele amor oculto, do qual não mexe conosco, aquele amor sincero, que mexe lá no fundo da nossa alma e que nos chacoalha e faz com que tenhamos atitudes diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, porque estamos no despertar desta fé sincera, essa fé consciente junto ao nosso Pai, junto aos ensinamentos cristãos que nosso irmão maior assim nos deixou. Dentro de todos aqueles ensinamentos filosóficos, religiosos, da qual, independente da religiosidade que for, nos proporciona um despertar, porque sempre digo que cada um se afiniza com aquilo que está próximo de ti, mas que possamos compreender a verdade da lei do amor, da lei do progresso. Olhar sempre para a frente com sabedoria, sabendo que muitas coisas temos ainda a realizar, porque todos nós temos compromissos e temos competência por assim fazer. Então nos entregamos a Deus com esses pensamentos e esses sentimentos puros, iluminados e amorosos. Porque aí está o medicamento da noite de hoje. Aí está a nossa cura e a nossa libertação de muitas mazelas que nos incomodam no decorrer de um tempo enorme desse passado até o dia de hoje. Liberdade, Pai. Liberdade. É isso que nós vos rogamos e é isso que nós nos empenharemos a realizar. Porque desta forma estaremos a nos curar espiritualmente. E a cura espiritual é equilíbrio para o corpo, para a mente, para o coração. Então nos entreguemos em oração ao nosso Pai.
Muito bom. Assim que essa luz divina, este amor universal, da qual nos é oferecido pelo Pai, prevaleça sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma de toda esta humanidade que está ainda atrelado a esse planeta Terra. Obrigado a todos. A nossa gratidão pelo conforto, pela energia nessa egrégora que formamos neste momento, aonde recebemos o benefício do amor e do carinho de nosso Mestre e do nosso querido Pai. Que a luz divina esteja presente em todos os corações. Que a paz de Jesus ilumine e abençoe a todos. Que possamos trazer para os nossos lares esta luz divina que paira sobre todos nós neste momento. Que assim seja. Em agradecimento a este momento maravilhoso da noite, esse estudo que nos colocou em condições de entender um pouco mais sobre a vida futura, né? Nós vamos dirigir a prece de Caifás. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e nosso Deus Pai nos ilumine. Uma boa noite a todos